Bom dia, começando aqui mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, dia 20 de novembro, véspera aí de atividade nacional, tanto que é o tema aí do nosso programa, e também hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra, e antigamente, né, ano passado, foi feriado, mas aí por conta da pandemia, o PSDB aqui em São Paulo conseguiu aí anular um feriado importantíssimo, que inclusive era usado aí pelos coletivos, pelo movimento negro, para fazer atividades, e isso acaba prejudicando um pouco a data. Eles, para quem não lembra, eles adiantaram os feriados numa semana da pandemia para colocar uma semana toda de feriado e conseguir aumentar a taxa de isolamento social, já que os trabalhadores não estavam em quarentena, então com o feriado imposto, né, algumas categorias teve aí um dia sem precisar ir para o trabalho. Bem, dado aí, anunciei um pouquinho sobre o tema, lembrar os companheiros, os recadinhos aqui de sempre da nossa TV, curtir o vídeo, compartilhar o programa separadamente depois, procurando no acervo de vídeos do nosso canal, participar do chat conosco, do debate, e aí, participando do chat, você pode contribuir com super sticker, com super chats, e torne-se um membro do nosso canal para contribuir mensalmente com a nossa TV, que é independente, revolucionária, e fica sempre 24 horas no ar. Bem, dados os recados muito importantes para a manutenção da nossa TV, eu sou Isadora Dias, apresento aqui o Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. É um prazer estar aqui de volta na reunião de pauta. Bom dia, Arthur, também, que é a nossa comunidade de todas as sextas-feiras. A gente vai falar um pouco sobre a Conferência Nacional do Partido, a 31ª, né, que é uma tradição aqui da democracia partidária, a discussão nacional sobre as nossas posições em relação ao período eleitoral e também a períodos aí importantes da política brasileira. A gente também vai discutir um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra, né? E eu acho que é importante a companheira Isa, que é a coordenadora do coletivo de negros do nosso partido, a gente mostrar de fato uma alternativa de luta revolucionária para os negros, que se difere completamente aí do identitarismo e de toda a demagogia que é colocada aí em relação aos negros, inclusive que a gente vê aí todos os jornais burgueses aderindo, um fato que mostra que, de fato, essa demagogia não faz diferença, de fato, para a luta dos negros. Né? Bem, todas essas são prévias, então, antes de começar as notícias, vamos dar bom dia aqui para o companheiro Arthur. Bom dia, Arthur. Bom dia, Marília. Bom dia, Isadora. Bom dia, companheiros da Consultoria TV. Sejam bem-vindos mais um reunião de pauta nessa sexta-feira. Bom, como já os companheiros introduziram, né, nosso tema aqui é quente, gente. Hoje, inclusive, tem algumas denúncias aí a respeito por parte da violência contra a população negra e tudo mais, né, notícias de hoje mais cedo, que já estão rolando na imprensa. E, bom, fique com a gente, sejam bem-vindos a mais uma reunião de pauta. Bem, é isso aí, e vamos começando aqui, como de costume, o debate sobre a pandemia. Aqui no Brasil, nós agora temos uma nova situação, né? Que acabou as eleições e a pandemia voltou misteriosamente. E então, registrando aqui o número apresentado pela imprensa golpista, pelo consórcio aí de imprensa, nós tivemos nas últimas 24 horas 644 mortes e 35.686 novos casos confirmados. Somando, então, o número de óbitos, nós temos 168.141 óbitos. Eu acho que esse número está até desatualizado, o número apresentado pelo portal G1, na auditoria Bem-Estar. É importante lembrar como o consórcio de imprensa trata a questão da pandemia. Eu vi que em outros portais estavam até falando já de 170 mil mortes.
E casos confirmados, nós estamos chegando aí a quase 6 milhões. Números absolutos, temos 5.983.089 casos de brasileiros já contaminados pelo novo coronavírus. Destacando uma notícia em relação aos testes de Covid. Em setembro e em outubro, nós tivemos aí uma diminuição do número de testes causados. Então, vejam só, né, nós que estávamos denunciando o baixo nível os números baixos, né, da pandemia, agora dá até para, às vezes escapa, né, umas informações aí que provam, né, que a pandemia não estava diminuindo porque, de fato, a doença, o número de contaminação estava diminuindo. Mas essa política aí de diminuir o número de testes é uma política para diminuir aí o número de novos contaminados, o número de óbitos, né, causados pela pandemia, já que ainda é uma realidade que pessoas morrem sem ser colocado no testamento de óbito que elas morreram por coronavírus, porque não teve teste, então eles colocam aí outras mortes. Então, em setembro, já teve um número bem menor de testes realizados. Por exemplo, em setembro a gente tinha uma média diária de exames do tipo RT-PCR, que é o exame mais confiável para diagnosticar a Covid. Diariamente nós tínhamos aí em agosto 34.443 testes realizados. Em setembro foi de 31.492 testes realizados diariamente. E depois em outubro, 28.664 testes. Então, a gente vê aí que diminuiu consideravelmente, né? E se a gente também já for analisar que o número é bem baixo, né? Vejam só, uma média de 28 mil testes realizados diariamente num país de 20 milhões de pessoas é um número baixíssimo, né? E para acrescentar uma notícia, já passo para os companheiros comentar, temos a questão dos Estados Unidos. Eles aí registraram, nas últimas 24 horas, 200 mil novos casos de Covid-19. Um novo recorde aí no registro de óbitos, mostrando que a situação lá continua cada vez mais crítica, tanto que voltaram a fechar as escolas, principalmente no estado de Nova York, que decretou aí, onde a situação está bem crítica também, e mostrando que a situação nos Estados Unidos crítica dessa maneira pode ser seria, na verdade, talvez a nossa situação, mas aqui estão escondendo ainda mais o número de casos realmente da pandemia. Bem, passo para vocês, companheiros. Do número de casos, a situação aqui no Brasil ela é cada vez mais grave, e apesar disso a gente vê aí políticos direitistas como Covas falando que a situação em São Paulo está normal na questão do coronavírus e não vai haver aí qualquer medida para retenção aí do vírus. Eles já falaram que não vão fechar novamente o comércio. Isso também já foi declarado pelo Calil, que venceu aí no primeiro turno das eleições em Belo Horizonte. E a gente vê essa declaração de que não haverá um novo fechamento do comércio em todos os locais, mostrando de fato que a única medida que foi tomada pelos governadores e prefeitos tão científicos, que foi a suposta quarentena aí, que mesmo sendo a única medida, deixou um monte de gente tendo que ir trabalhar. Mesmo assim, essa medida não vai ser tomada novamente. Quer dizer, a gente também vê aí a principal medida atual, que é a subnotificação, com a redução do número de testes diários, o que mostra de fato que a subnotificação aí na casa de 10 vezes a 15 vezes, ela aumenta aí exponencialmente. Destacar isso daí porque a situação do Brasil não é diferente da situação da Europa nem dos Estados Unidos. Pelo contrário, a gente vê aí que, inclusive, o Brasil tem menos
em todos os momentos temos condições aí de tratamento do coronavírus. A gente, inclusive, não teve nenhuma mobilização de forças públicas que visitassem as casas, que fossem aí de casa em casa testando as pessoas, ou então, ao menos, vendo se as pessoas tinham sintomas do coronavírus. Nada disso foi feito. Nem os testes em massa, os hospitais de campanha, a maioria deles já foram fechados. No caso, no Rio de Janeiro, mais de 2/3 dos hospitais de campanha já foram fechados. Em Belo Horizonte, a gente teve um único hospital de campanha que sequer tinha aparelhos de UTI, e esse hospital de campanha só foi aberto no final ali da suposta primeira onda da pandemia, e logo em seguida aí foi fechado. Aqui em São Paulo a gente tem a situação seguinte. A gente já vê aí denúncias no aparelho de saúde de São Paulo, como a gente noticiou ontem aqui no reunião de pauta, de superlotação dos leitos em hospitais como o Sírio-Libanês e outros hospitais importantes aqui de São Paulo. A gente também tem uma situação semelhante no Norte, Nordeste e em Santa Catarina, como a gente já noticiou anteriormente. O Sul, ele veio aí aumentando exponencialmente o número de casos. Bem, tudo isso é importante para a gente destacar que, primeiramente, toda a manipulação do número, dizendo que havia redução de números de pandemia e tudo mais, era uma manipulação na situação das eleições, e agora que acabou o primeiro turno e as eleições já são mais ou menos definidas em todos os locais, a gente vê aí que há a redução do número das notificações da situação verdadeiramente crítica que vem se encaminhando aí nessa segunda onda. A Europa, como foi colocado, né, tem números recordes também da pandemia. A gente tem que colocar que a Espanha, a Itália pode aqui o número? A Espanha, a Itália, países aí, e a França, por exemplo, assim como a Alemanha, ele já vem se encaminhando aí para somar aí os números de casos semelhantes aos recordes, os números recordes na situação mais grave ali da primeira onda da pandemia. Quer dizer, a gente já vê uma elevação exponencial desse número de casos, primeiramente mostrando que, mesmo havendo um enorme número de contaminações, não há imunidade de rebanho, até porque a gente fala de um vírus, no caso, já foi colocado que talvez haveria mutações aí no vírus para gerar essa segunda onda, o que contrapõe aí a questão do suposto fim da onda aqui no Brasil. E também a gente já vê aí que a redução da situação de controle da pandemia, ela exatamente implica no aumento do número de casos. Isso está dado, inclusive, a gente tem que destacar que a volta às aulas presenciais é um fator fundamental para o aumento aí do número de casos. Passa a bola aí para os companheiros. Falando até um pouco mais a respeito dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele registrou mais de 200 mil casos de coronavírus nessas últimas 24 horas. Essa crescente nos números é muito visível, né? O recorde até então tinha sido que estava geralmente perto de ser atingido nos Estados Unidos no início da pandemia, quando o país ultrapassou a China, ultrapassou a Europa e tudo mais, era a marca de 260 mil casos. E agora, né, os 200 mil casos foram novamente batidos, com mais de 2 mil mortes. Isso só nas últimas 24 horas, né, num país que atingiu mais de 12 milhões de casos. Isso, e mais de 258 mil mortes. Essa situação nos Estados Unidos, né, ela se desenvolve numa que chamam de fase exponencial em todo o país. O próprio estado da Califórnia colocou um toque de recolher, né, uma medida aí desesperada por parte do próprio imperialismo, que não tem uma resposta à altura à contaminação dos habitantes, né?
E a gente vê algo muito semelhante, uma política muito semelhante sendo levada aqui no Brasil, né? Isso que os Estados Unidos têm uma estrutura muito superior, né? Isso supostamente deveria ter aí, pelo menos. Com todo o financiamento, um grande saque que eles fazem nos países atrasados, mas a situação se desenvolve de maneira caótica, totalmente drástica nos Estados Unidos. E no Brasil a situação não é muito diferente, né? Os testes aí, o número de testes que foram levantados pela Isadora, mostram, né, que o governo Bolsonaro está largando de mão por completo nessa redução de mais de 11% comparado aos meses anteriores. O Brasil aí está se aproximando com o número aí de testes que foram realizados em julho, junho, ou seja, lá no início do trabalho aí, digamos com muitas aspas, trabalho de combate à pandemia, né? E agora a gente está vendo essa situação dar os resultados no Brasil, né? Santa Catarina, que foi citada, que é o estado de onde eu falo, né? Já tem um quinto maior número de infectados por coronavírus no Brasil. Está vivendo um dos picos aí de casos ativos. Já ultrapassou a marca de 300 mil infectados aí desde o início da pandemia. E boa parte aí da população já se encontra nas regiões de tipo gravíssimo. Mesmo assim, a população ainda está sendo colocada obrigada a trabalhar, da forma com que a gente já conhece. Existe toda essa discussão de lockdown, etc., que são formas aí de repressão, porém não existe nenhuma outra forma de combater, né, que está sendo apresentada pelo governo, de combater a pandemia. Pelo contrário, falam na verdade, né, a gente falou isso no programa da Juventude Revolucionária ontem, vale reforçar novamente, que o governo de Santa Catarina, inclusive, fez uma reunião na Alesc, Assembleia Legislativa do Estado, no qual está aí pressionando a justiça pela reabertura das escolas. Nesse momento agora de pandemia, quando o Estado atinge níveis recordes. Então isso aí mostra que a preocupação desse pessoal é outra, né? Uma preocupação econômica, isso em meio a uma pandemia que já mata milhares de pessoas. Exato. Bem, aqui na nossa imprensa nós vamos continuar acompanhando, noticiando, então acompanhem também o nosso diário Causa Operária. Lá tem notícias, né, diariamente e também as últimas, com atualizações aí dos números, atualizações sobre a situação da pandemia aqui no Brasil e no mundo. Bem, já partindo aí para o nosso tema central, né, um dos nossos temas centrais, hoje a gente vai discutir aí melhor a questão da nossa 31ª Conferência Nacional, uma atividade que o PCO vai realizar com todos os militantes do país para discutir a nossa posição sobre o segundo turno, mas aí também vamos destacar a questão do Dia da Consciência Negra, até porque aqui na nossa pauta nós temos aí notícias relacionadas à situação do povo negro, né? Que infelizmente não é uma situação nada boa. Inclusive hoje, né, dia 20 de novembro, nós temos aí como destaque de notícias a morte de um negro que foi espancado por 2 policiais, por 2 guardas, né, do supermercado Carrefour, espancado até a morte. Um desses guardas é da Polícia Militar, tanto que é por isso que nós, do coletivo João Cândido, temos uma política revolucionária pedindo o fim da Polícia Militar, porque é essa instituição que representa o mais profundo racismo sofrido pelo povo negro, né? A população negra é vítima, em maioria, da repressão do Estado. E aí nós temos imagem do momento aí que esse homem negro foi brutalmente assassinado. E tem até vídeo, né? Eu decidi por não acabei pegando o vídeo, porque de fato é uma cena muito triste e acho que caberia aqui para a gente discutir, né? Só discutir melhor a situação do negro. Tanto que a gente vê aí com as eleições, fizeram a maior demagogia com a população negra, com a população oprimida, as mulheres, os indígenas, inclusive destacando candidatos negros, como se isso fosse suficiente para resolver a questão do negro, que é uma questão muito mais profunda que não vai ser resolvida nas eleições, mesmo que nós tenhamos aí votações, recorde, né, de pessoas negras com alto número de votos e tal. Na verdade, o que é importante para a população negra é um programa revolucionário, de fato, que liberte aí, que acabe com toda a opressão que essa população sofre.
seja na pressão mesmo no sentido violento, né, a ação da polícia militar, a situação dos presídios. Nós aqui na nossa imprensa e junto com o coletivo negro do partido, acompanhamos aí a situação dos negros, dos presos, né, durante a pandemia. Eles ficaram aí sem visita. Na verdade, ainda não está regular a situação das pessoas presas, tanto que ainda tem uma luta muito grande dos familiares, das mulheres, que estavam aí nas ruas defendendo o direito de visitar os seus parentes presos, e até porque essa falta de visita possibilitava uma tortura ainda maior contra essas pessoas presas. Abuso em relação à falta de alimentação. Houveram inúmeras denúncias de presos que estavam sem água durante a pandemia, até sem água para beber e muito menos sem água para fazer uma limpeza adequada, para se proteger aí da contaminação. Então, toda uma situação muito crítica, né, deprimente, né, deplorável da situação do negro no Brasil. E aí nós temos aqui algumas notícias. Mas, bem, antes de destacar as notícias para a gente comentar, companheiros, gostaria de destacar que nós, do coletivo João Cândido, coletivo de negros do PCO, estaremos na próxima semana fazendo aí atividades relacionadas ao 20 de novembro. Ano passado, nós realizamos uma atividade cultural aqui no nosso centro, no nosso Centro Cultural Benjamin Perret. Tivemos aí uma palestra do Juliano Lopes sobre o movimento político dos negros na África, nos países africanos. Aí a gente se juntou aqui, teve a Acarajé. Foi uma atividade muito legal. Também teve um convidado, o palestrante, ele falou sobre a capoeira, algo que nós defendemos como uma maneira aí uma possibilidade de autodefesa do povo negro, até que, na verdade, a capoeira sempre foi uma luta aí de autodefesa do povo negro. E tanto que vocês podem, o vídeo, a entrevista, vocês podem procurar aí no acervo da Causa Operária TV. E esse ano nós aí vamos fazer uma outra atividade nesse sentido, uma atividade cultural, uma atividade com uma palestra política. Então, continue nos acompanhando para assistir ou até mesmo participar conosco dessa atividade. Bem, então, uma introdução aí da questão. Ontem também nós falamos mais disso no Tição, programa de Preto, e também participamos de uma palestra, de um debate, junto com um companheiro, Fausto Antônio, um escritor. Ele convidou aí o coletivo a participar de um debate sobre o golpe de Estado e a luta contra o racismo. Então, foi um debate muito legal mesmo, muito importante. Colocou aí como o movimento negro precisa agir diante do golpe de Estado, lutar aí pelos direitos políticos de Lula, lutar pelo fora Bolsonaro, para, enfim, impor uma vitória aí sobre o movimento golpista que nós estamos vivendo. Bem, então, vamos lá, finalmente, para as notícias. Teve essa questão do negro assassinado por espancamento. E destacar aqui umas notícias que mostram a condição do negro no nosso país. Por exemplo, 7 em cada 10 pessoas em residências inadequadas são pretas e pardas. Essas residências, o IBGE considera como inadequação a ausência de banheiro exclusivo, a existência de paredes externas com materiais não duráveis, o adensamento excessivo de moradores, mais de 3 moradores em cada condomínio, inclusive uma situação que impede que a população negra, que está aí na população mais pobre, realize o isolamento social. Caso essa população consiga não ir trabalhar, não seja obrigada a trabalhar, mesmo em casa, com seus familiares, ela não consegue fazer um isolamento adequado, né? Já que muitas famílias aí moram em casas super apertadas. E também é considerado como inadequação comprometimento de mais de 30% da renda familiar para o pagamento de aluguel
e a ausência de documentos de propriedade de imóveis. Outra notícia também é relacionado aí às mulheres negras e o número da violência contra essas mulheres é que mulheres negras têm 64% mais risco de ser assassinada. Aqui na matéria, né, destaca o assassinato causado por homens, né, encaixando aí na violência doméstica, mas vale lembrar também que as mulheres negras, assim como a população negra, são as maiores vítimas da polícia militar e da repressão do Estado. Bem, companheiros, eu passo aí... Até esqueci o termo, mas eu divido aí o lugar de fala com vocês, que, apesar de serem brancos, aqui no Partido da Causa Operária, nós temos um programa para o povo negro. E esse programa ele é defendido por todos os membros do partido. Então, os brancos lutam pelos direitos dos negros, assim como os homens do nosso partido também lutam pelos direitos democráticos, pelos direitos fundamentais das mulheres. Nós consideramos que todos precisam estar incluídos aí de lutar pela libertação desses setores oprimidos da nossa sociedade. Bem, eu acho que é importante destacar essa questão do negro, né? Até para a gente introduzir também um pouco a questão da nossa 31ª Conferência Nacional, exatamente destacando o caráter demagógico com que é tratado a maioria aí, quer dizer, pela maioria da esquerda, inclusive com os setores aí da burguesia, essa questão do negro. A gente vê que hoje, que é o dia do povo negro, todos os jornais estão cheios de matérias sobre a situação do negro, sobre a importância do negro ter espaço na sociedade, uma série de coisas do tipo. Mas a verdade é que nenhum desses jornais ou dessa esquerda que defende de forma identitária o povo negro, nenhum deles defende as questões essenciais que de fato vão libertar o povo negro da opressão. Como foi colocado, a questão da polícia militar, ela é fundamental na situação do povo negro. A gente vê aqui que na véspera do dia da consciência negra, um negro foi assassinado, assim como nos Estados Unidos a série de negros são assassinados todos os dias, ocasionando aí no levante do povo negro ali nos Estados Unidos e em nível internacional. Acho que é importante destacar isso daí, porque essa situação calamitosa do povo negro, ela finalmente produziu aí a necessidade de uma série de demagogias por parte da burguesia em relação aos negros, mas finalmente a gente não vê nenhuma mudança essencial aí no tratamento do povo negro. Finalmente a polícia ela continua assassinando o povo negro nas favelas, o povo negro não tem acesso à educação ou a qualquer tipo de questão de ascensão social, o povo negro ainda é colocado em posições secundárias nos seus trabalhos, e a gente vê isso tudo como uma consequência mesmo de uma estrutura que a estrutura do capitalismo, uma estrutura de dominação e de opressão. Acho que é importante destacar essas questões. A gente coloca a luta do povo negro uma luta democrática, né? Quer dizer, não é uma luta equivalente à luta dos setores operários, mas ainda assim é uma luta que deve se dar em aliança aí com uma classe operária, exatamente sabendo que os direitos democráticos eles só vão ser adquiridos pela Revolução Socialista, né? Quer dizer, isso é uma questão essencial. A gente também tem que destacar sobre essa questão da demagogia, né? Que há muita demagogia em relação aos negros hoje em dia, e a demagogia ela se desmascara quando, numa situação essencial, o negro é colocado aí numa posição em que
seria necessário o apoio da esquerda e a esquerda não apoia. A situação situação no Rio de Janeiro é uma situação muito importante nesse sentido, né? A candidata Benedita da Silva, ela é uma candidata negra, mulher, todas essas características aí que são propaladas por toda a esquerda identitária, quer dizer, toda aquela lista de atributos que mostram que esses setores são muito oprimidos e tudo mais. Todas, ela acredita tudo isso, mas ainda assim, a esquerda, em vez de apoiar a Benedita, que é a candidata do PT, que é a candidata de fato da esquerda, eles vão lá e apoiam, fazem eles dão voz para a frente ampla e fazem uma frente aí em torno dos candidatos da direita, né? Acho que é importante destacar fundamentalmente essa questão, porque de fato isso mostra que todo o restante das posições de candidaturas de pessoas negras e tudo mais, elas são questões de pura demagogia, porque quando a questão do apoio é essencial, vai fazer vai de fato modificar a situação política, daí eles não apoiam. Mas quando é para colocar a mulher negra numa posição secundária, ou então que a própria mulher negra ela vá lá e defenda direitos, quer dizer, defenda posições direitistas, aí sim eles apoiam essa pessoa. Quer dizer, na hora de conversar de mudança, de fato, e de apoiar essa mudança para o povo negro, que seja uma mudança extremamente parcial, como é uma questão relacionada com as eleições, daí a gente não vê aí nenhum apoio, nenhuma luta em torno do povo negro. Quer dizer, essa eu acho que é uma questão fundamental para ser discutida, mostrando de fato que é necessária uma organização revolucionária do povo negro, e essa organização a gente desenvolve na luta contra o golpe, contra o governo Bolsonaro e pela unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula. Passa a bola aí para os companheiros. Isso aí é engraçado, né? Porque há uma semana atrás, né, a esquerda, na verdade, estava lançando candidatos policiais, delegados, inclusive, uma série de locais pelo país. E agora, né, quando mais precisa, na realidade, de uma defesa real da população negra, da população oprimida, na verdade, não tem nenhuma grande atitude. Inclusive, foi feita uma forte demagogia nessas eleições em torno do problema aí da segurança pública. A gente tem matérias aí na imprensa portuguesa, matérias do UOL, etc., colocando que a esquerda coloca delegados, militares como candidatos, pois o debate a respeito da segurança pública não pode ser ignorado, nem nada do tipo. Mas o que tem na prática, na realidade, é uma forma aí da esquerda ceder espaço para, na realidade, essas organizações fascistas. Né? E a gente vê aí na prática a forma que eles agem. O que aconteceu no Carrefour, né, que foi nessa virada dessa madrugada, no caso, né, em Porto Alegre, um negro ali, no caso, ele não resistiu aos socos e pontapés, que tem vídeo, inclusive na internet e tudo mais, de dois seguranças, né, um deles ainda é policial militar. O interessante disso tudo é que o Carrefour, inclusive, não é a primeira vez que isso aí acontece. Já havia acontecido outra ocasião com um outro negro, e também já ouviu, o Carrefour foi palco, na realidade, daquele trabalhador que foi encontrado morto, que foi tampado com guarda-chuva no meio da loja, mostrando aí como é o verdadeiro tratamento, né, que a empresa, que os capitalistas dão para os trabalhadores pela população negra. Então, né, e o engraçado disso tudo é que, assim, por enquanto eu vou admitir o seguinte, eu não estou ainda a par de toda a repercussão que o caso já tomou aí nas redes sociais. Mas quando morreu o cachorro do Carrefour, eu lembro que foi feita uma repercussão gigantesca por parte da esquerda pequena burguesa. 1001 providências deveriam ter sido tomadas, eles discutiam leis, fizeram tudo que era tipo de protesto possível por causa do cachorro que foi morto pelo segurança do Carrefour. Agora foi um negro, a soco, pontapés ali por dois seguranças. Né? A gente vai ver como é que fica essa repercussão, ainda mais
hoje, né, Dia da Consciência Negra. Então, isso aí mostra bem como é que é visto, inclusive, né, com muita demagogia pela própria esquerda portuguesa. A direita a gente nem fala. Em contrapartida, o nosso partido, né, o PCO, junto com o coletivo João Cândido e tudo mais, a gente busca organizar, na realidade, uma defesa dessa população negra. Por exemplo, uma questão que a esquerda pequena burguesa não defende é o direito à autodefesa, né, o direito ao armamento. A gente sabe muito bem que boa parte desses focos de repressão, como a gente vê aí dos dois seguranças, etc., está também pelo fato do negro não ter possibilidade nenhuma de se defender. O cara ele fica à mercê da repressão. E a gente vê que isso acontece na frente de um estabelecimento comercial famoso. Né? Imagina o que acontece nos becos, o que acontece na periferia e tudo mais, onde ninguém está vendo. Ali foi na frente das câmeras, tinha inclusive uma funcionária perto, tentando conter ali os dois que estavam agredindo o negro e assim por diante. Ou seja, a situação ela mostra muito bem como é que está a par da ditadura que se forma no país. Uma situação de total repressão contra a população e que a esquerda não dá essa resposta à altura. Na realidade, se tivesse dado essa resposta à altura, como deve dar, né, que é necessário ser dado, a situação se encontraria de uma forma muito diferente. Tem que ser impulsionado, na realidade, com base nisso, isso é impulsionar uma verdadeira campanha aí, de organização, inclusive de mobilização da população negra. Porque esse tipo de acontecimento se acaba deixando por isso mesmo, né? A gente sabe muito bem que só tende a se proliferar com muito mais facilidade. Exato, companheiros, e o Arthur destaca, né, a questão da autodefesa e a posição do nosso partido, do nosso coletivo, pela autodefesa do povo negro, seja com a capoeira, uma forma histórica de autodefesa do negro, mas também pelo armamento dos trabalhadores, pelo armamento dos oprimidos, porque de fato a polícia aí está armada até os dentes e não só em frente a lugares visíveis, claros, a população negra espancada até a morte, mas também nos seus próprios bairros operários, nas comunidades, a população negra, a população trabalhadora, é totalmente atacada pela polícia militar porque ela está em defesa. A polícia militar age da maneira que age porque sabe que a população não está organizada para devolver à altura os ataques que eles recebem. Inclusive, ontem, no debate que nós participamos, uma companheira aí, ela denunciou a abordagem que o cunhado dela sofreu, o genro dela sofreu pela polícia. Ele estava indo trabalhar e a polícia parou ele, falando que ele era um traficante, que ele estava indo no terminal onde ele trabalha como camelô para traficar e que se eles vissem ele lá trabalhando, eles iam dar um jeito com ele. E aí o trabalhador ficou tão assustado, né, com a abordagem da polícia que ele não foi trabalhar naquele dia. Então, esse aí é um exemplo de como os negros são tratados, de como os trabalhadores são tratados nas comunidades, nos bairros operários, justamente porque a polícia está totalmente armada, organizada aí para atacá-los. E, infelizmente, os trabalhadores ainda não estão. E Oi? Pode falar. Uma notícia agora, né, de última hora a respeito dessa questão do Carrefour. Está sendo chamado um protesto aí, Sim. de tarde, de Carrefour, em Passo da Areia, no caso, contra o assassinato aí do negro. Exato. Já ia destacar isso também, mas eu acho que é importante mesmo essas manifestações. E eu acho que a população negra deveria colocar fogo, colocar abaixo o regime, criar uma crise enorme, assim como os negros estão fazendo nos Estados Unidos, que mesmo com a vitória do Biden, a população negra não saiu das ruas. Porque lá também o Biden foi usado, né, como se fosse o candidato democrático, o candidato que vai resolver a população os problemas da população negra, dos trabalhadores, mas não vão. Então, eles estão ainda em manifestações e acho que isso tem que acontecer mesmo aqui no Brasil. Bem, companheiros, um tema aí, bastante coisa para discutir, então por isso que nós, o Coletivo Negro aqui do PCO, vamos continuar aí destacando o tema do 20 de novembro, a atual situação do negro,
E aí, rapidinho, vamos partir, então, para a questão da conferência, né? Amanhã, dia 22 e dia 21 e 22, o PCO realiza aí a sua 31ª Conferência Nacional. Nós realizamos uma recentemente, a última recentemente, antes das eleições, para discutir o nosso programa eleitoral, discutir a nossa posição e a nossa atuação nas eleições. E agora, com a questão do segundo turno, nós discutiremos aí a nossa posição diante do segundo turno e também a nossa campanha para após as eleições, porque nós somos um partido revolucionário, um partido de atuação política todos os dias do ano, não só durante as eleições. Aí vocês estão vendo foto da última conferência que nós realizamos, com companheiros aí de todo o país e também os nossos companheiros militantes brasileiros que estão fora do país, mas também participarão do debate. E aí também gostaria de destacar um material que nós lançamos agora também para divulgação ampla do nosso partido, que se a produção puder voltar aqui na câmera. Já tem aí a foto do nosso adesivo com o símbolo da Força, Martelo e Engrenagem, que é o símbolo do PCO. Aí, olha aqui, nós tiramos vários desse material, tem também com o símbolo do PCO, Partido Causa Operária, o nome, né? E nossos mais conhecidos e amados adesivos pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, na cor vermelha e na cor tradicional, no branco. Tiramos, no total, 300 mil adesivos desses, que serão distribuídos aí por todo o país, intensificando a nossa campanha contra o golpe, contra Bolsonaro e todos os golpistas, e também a nossa campanha em construção de partido revolucionário e operário como o nosso, partido que não faz demagogia com a questão do negro, com a questão da mulher, com a questão do operário, né? E de fato tem um programa revolucionário e uma organização revolucionária, porque todos os outros partidos, eles tomaram aí decisão do segundo turno sem consultar os seus militantes, seus ativistas, sem consultar a base do partido. E o nosso partido não. Como nós somos centralizados, um partido de militantes, todas as decisões que nós tomamos, elas são feitas aí em base de muita discussão, debate, mostrando que, de fato, no nosso partido, as mulheres, os negros podem participar da política, se organizando aí em torno de um partido revolucionário. Passo para vocês, companheiros. Marília, seu áudio. Bem, acho que essa questão é essencial, né? A conclusão da necessidade da construção de um partido de fato de luta, um partido revolucionário. O nosso partido ele tem levado toda uma campanha em torno da luta do negro, que é uma campanha histórica, inclusive, e a gente também desenvolve essa luta como uma luta que vem aí junto com as pautas essenciais do momento político. Eu acho que essa questão é fundamental exatamente porque a gente, dessa forma, tem espaço aí para todos os setores de luta, para os negros, para as mulheres, para a juventude e todos os outros setores que queiram ingressar aí numa luta séria e independente da burguesia. Então, exatamente, a gente convida todos os companheiros a ingressarem na nossa luta, no nosso partido, e travarem aí essa luta conjunta em torno dos interesses dos oprimidos. Exato. Bom, e a conferência pode ser acompanhada aí no Diário Causa Operária, né, Causa Operária TV. A gente vai estar fazendo aí uma série de mostrando as notícias, fazendo um acompanhamento do que está acontecendo. Os companheiros, inclusive, vão poder ver a partir do próximo reunião de pauta já um balanço de como se deu a conferência, né, e quais são os próximos passos aí do partido na luta contra o governo do fascista Jair Bolsonaro, né, e na defesa aí da candidatura de Lula.
É isso aí, companheiros. Bem, a gente está aqui com o nosso horário estourado, mas eu queria agradecer muito a audiência, os companheiros que participaram aqui do debate, agradecer o superchat da companheira Maria Ângela Bidu, que faça como ela. Se você concorda com a nossa política, se você acredita que precisa ter, de fato, uma TV revolucionária como a nossa, que dá espaço para os negros, para as mulheres, que dá espaço para uma política, de fato, revolucionária, a gente não fica aqui com programas de demagogia, nem só de aparência, é uma TV que, de fato, é revolucionária, então contribua financeiramente. Inclusive, se os companheiros perceberem, no começo a gente estava com uma imagem diferente, porque a gente está aqui incluindo novos aparelhos de transmissão ainda em teste, que é uma maneira de... nós estamos aí sempre melhorando a nossa TV, melhorando os nossos aparelhos, e isso só é feito porque os companheiros contribuem. Então, quanto mais vocês contribuírem, mais rápido será o avanço da nossa TV. Então, muito obrigada a todos os companheiros. Não vou ter tempo de falar o nome de todos, mas convido aí vocês continuarem nos acompanhando. Acabando aqui o Reunião de Pauta, começa a Universidade Marxista. E hoje tem análise política, análise internacional, com o companheiro Rui Costa Pimenta, às 14 horas, ao vivo. Então, também continue acompanhando. Desculpa, a produção aqui. Hoje não teremos análise, o companheiro Rui estará em outro compromisso, mas, enfim, continue acompanhando a nossa TV. E é isso, companheiros. Muito obrigada, muito bom dia para a companheira Marília, para o companheiro Arthur. Arthur, daqui a pouco saem de viagem rumo aqui em São Paulo, né, Arthur? Exatamente. Bom, a gente se vê aí no final de semana, os companheiros aí podem acompanhar a nossa cobertura. Marília, seu áudio. Bem, bom dia a todos e até semana que vem. Até. Tchau, tchau, companheiros. Até continue acompanhando a nossa TV. Amanhã tem conferência. Estamos todos animados. Tchau, tchau.